Find out soon enough. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. For my ally is the Force. Que a força esteja com você. In brightest day, In blackest night. E o juramento da Tropa dos Lanternas Verdes eram lemas cultuados exclusivamente pelos nerds. Mas a popularização deste tipo de comportamento minimizou a rejeição que recebia e transformou os nerds em cultos. Todo tipo de cultura massiva tem um lado bom e um ruim. O lado bom é que você faz uma difusão de cultura que antes era restrita, a galera que só lia quadrinho, a galera que pesquisava sobre, e você dá a chance de uma galera nova conhecer isso. E também tem o lado ruim, onde você vê, tipo, heróis com ideais virando marcas. Você vê o super-herói que antes ele brigava pela justiça, hoje ele briga pela justiça para vender uma camiseta. Wilson é nerd de longa data. Ele é fã de quadrinhos desde criança, quando passava boa parte do tempo na banca do seu avô. Hoje, coleciona diversos bonecos de seus personagens favoritos. Uma memória de tudo que aprendeu com os heróis dos gibis. Eu acho que a cultura nerd ela começa a moldar você a partir do momento que você se identifica com o personagem. Não só molda caráter, mas molda também uma personalidade, molda os seus atos com as pessoas. E eu acho que toda essa parte de cultura nerd influenciou muito para que hoje eu possa dizer, tipo, eu sou uma pessoa independente, ponto. Mas eu tenho as outras pessoas para me ajudar. Mas o que poderia tornar a vida da cultura nerd longa e próspera? A passagem dela de pai para filho. É isso que Raíssa e Marcos estão fazendo com o pequeno Yuri, que já cresce entre os bonecos do Mario, livros de fantasia, mangás e videogames. Sempre li muito, sempre comprei muito livro. Eu e o Kim, a gente gosta bastante de comprar livro e comprar livros pro Yuri também. Então, uma coisa que eu quero que ele cresça é, tipo, desde pequeno, sabe, tendo apreço pelos livros que a gente tem, que os nossos livros passem pra ele, que ele cuide da mesma forma que a gente cuida. Videogame deixa pra depois, porque é divertido também, ele vai jogar com a gente, mas eu acho que a princípio os livros, todo tipo de livro, é uma coisa que me ajudou muito, sabe, sempre li bastante, isso me ajudou muito na vida. Marcos também deseja passar seu conhecimento para Yuri. Ele era narrador de histórias de RPG e sabe por experiência própria a diferença que o mundo nerd pode fazer na infância. E assim, eu tinha muito tempo pra pensar em besteira, entendeu? Pra pensar em coisas assim irrelevantes ou que só fosse fazer, sei lá, não fosse agregar em nada. Então, nesse momento que eu ficava ali pensando numa história, porque eu era narrador, narrava as histórias pros jogadores. Então, o meu tempo livre eu ficava pensando nas histórias pros caras, como é que você me focava naquilo. Então, assim, eu pensei a pensar na lógica, raciocínio, coisas, sabe, coisas desse tipo. Já Bruno mergulhou de cabeça no mundo nerd aos 15 anos. Hoje coleciona vários objetos, bonecos, histórias em quadrinhos e posters fazem parte da lista de despesas do empresário. Teve uma época que eu cheguei a gastar uns 100, 120 reais por mês só pra comprar HQ. Hoje em dia já não é tanto. Hoje em dia eu me seguro muito, na verdade. Então, tem mês que eu vou gastar nada. Mas se eu gostar muito de uma coisa, eu gasto 200, 300 reais sem problema nenhum se eu vejo que isso não vai afetar o meu bolso. Percebendo o quanto gastava e como o mercado nerd estava favorável, Bruno decidiu criar sua própria loja. Comecei a enxergar, uma loja de repente não vai fazer tanto sucesso, porque já tem lojas conhecidas, mas uma loja com espaço grande, que as pessoas possam se reunir, comer e ficar à vontade, isso não tem. Da mesma forma que Bruno conseguiu juntar sua paixão pelo mundo nerd com o mercado de trabalho, outras pessoas estão seguindo pelo mesmo caminho. Com a popularização da cultura nerd, cada vez mais lojas dessa temática nascem em São Paulo. E esse crescimento não é à toa. Segundo a Agência Nacional de Cinema, o filme mais visto em 2013 no Brasil foi Homem de Ferro 3. E entre esse ano e o ano que vem, pelo menos 5 séries baseadas em histórias em quadrinhos serão lançadas pela televisão paga. E o brasileiro é bom jogador também. O Instituto Newzoo classificou o país como o líder latino-americano em venda de jogos. A previsão para 2014 é que o brasileiro gaste 1 bilhão e 300 milhões de dólares em games. Este espaço para jogos nasceu para absorver parte desse público. A loja Charmose chama a atenção de quem aprecia jogos de tabuleiros e cartas. Ela tem que ser um local onde ela vai tentar achar a novidade que chegou no mercado. Um torneio onde ele possa, no caso dos card games mais especificamente, onde ele possa ver se aquele deck que ele preparou está realmente eficiente, onde ele vai jogar com outras pessoas e se divertir.
ou local que ele pode ter toda a comodidade e para encontrar o seu grupo e jogar suas aventuras. Jaime abriu a loja com um sócio após perceber o crescimento dos consumidores das culturas nerd e pop. Tem lugar para todo mundo e isso só ajuda. Só traz... O cara que está chegando agora é sangue novo pro jogo. Então, eu não vejo problema com isso. Eu até acho ótimo. Quanto mais filmes com temática de super-heróis, de literatura, de games, tal. Afinal, tem o mercado de videogame mesmo também enriquece pra gente. Além de jogar, os nerds querem vestir seus gostos, literalmente. Essa loja de roupas e acessórios nasceu em 2013 com a urgência de incorporar no guarda-roupa em atividades do dia a dia símbolos da cultura geek. O nosso lema é, a gente cria produtos que nós compraríamos. Então assim, a gente não cria, faz uma arte e pronto. Não, a gente pensa realmente se a gente vai usar a camiseta, tanto que a gente usa. Os sócios têm, eu tenho praticamente todas. Hoje em dia, as mulheres representam uma parcela tão significativa dos consumidores que a loja tem uma linha especializada para garotas. Normalmente as meninas que compravam esses produtos quando não existia loja, compravam uma camiseta de homem e usava. Compravam um tamanho menor e usava. Então a gente, quando introduziu o produto feminino, com corte feminino, abrangiu muito. Antes da recente explosão da cultura nerd, alguns estabelecimentos já ofereciam diversão e entretenimento para os amantes de jogos e fantasias. É o caso dessa loja de jogos de estratégia, que completou 7 anos em setembro deste ano. Eu resolvi abrir essa loja com o conceito de... eu queria uma comic shop. Essa história da loja ela foi evoluindo e em 2 anos, mais ou menos, de loja aberta, a gente decidiu mudar um pouco o rumo. E aí eu conheci o Luciano, que é o meu sócio hoje, e aí nós decidimos investir um pouco mais na parte jogável dessa cultura. Para abandonar a antiga profissão de analista de sistemas e abraçar o sonho de viver da cultura nerd, ele dependeu bastante do boom que aconteceu nos últimos anos. Não é só fã que está lá. Então acho que isso ajudou a loja, porque quando você traz os produtos relacionados, os jogos relacionados aos X-Men, na época que está sendo o filme dos X-Men, o interesse cresce muito mais. Sejam fãs de histórias em quadrinhos, empresários ou jogadores, os nerds já ganharam espaço no mercado. E mesmo que a ascensão pare, a cultura já se consolidou.